Tem uma perguntinha na enquete. Hoje a gente quer conhecer quem está assistindo o programa, Gustavo, através dessa pergunta, não é? Exatamente, Lucas. Para conhecer um pouco melhor de você, que pode responder aí no nosso WhatsApp, que está aparecendo na tela 12 997 16 7989, a seguinte perguntinha: você já se aposentou? Hashtag sim ou hashtag não. E a gente quer entender um pouquinho de toda a dinâmica também sobre a aposentadoria e como você vivencia esse assunto. Então, pelo nosso WhatsApp 12 997 16 7989, você pode mandar suas perguntinhas também, além de responder sim ou não, tá bom? E se você mandar a sua pergunta com o hashtag falando nisso, você vai concorrer 2 convites para o Cinemark, tá bom? Então pode mandar para a gente. É um agrado que a gente quer fazer para você que sempre participa do programa e manda as perguntinhas. Mas precisa colocar a hashtag falando nisso, que assim você consegue entrar no sistema do sorteio, tá bom? Se mandar só a perguntinha, entra na filinha para a doutora responder, mas também aí você não consegue participar desse sorteio. Bora falar sobre esse pente fino, esse tal de pente fino do INSS? Que na verdade, né, gente, a gente pensa em aposentadoria, INSS, a gente fica com a cabeça assim, ó, travada, não é? Aí ainda bem que tem a doutora Cláudia Veneziani, que é a nossa colunista aqui no programa também de Direito Previdenciário, para responder as nossas perguntinhas. Doutora, boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Então vamos lá, Vamos ajudar entender as pessoas. esse pente fino do INSS? Quero entender, porque pente fino, não sei o que você pensa aí na sua casa, mas eu lembro quando eu tinha piolinho, minha mãe passava o pente fino e ia tirando os piolinhos, né? Vai funcionar mais ou menos assim ou não, doutora? Quando fala em pente fino do INSS, o pessoal já fica de cabelo Ah, eu já fico. arrepiado, né? ou se Será que eu dá vou, será que eu não nervoso. vou? Então a gente vem aqui para ajudar as pessoas a O entenderem que vai ser melhor. esse movimento? Só para a gente entender. Essa operação pente fino, ela já vem acontecendo há alguns anos e esse ano de 2025 já foi anunciado que vai ser intensificada, né? Então aí já foi divulgado que o governo federal pretende aí, uma economia de mais de 10 bi e mais de 800 mil benefícios de prestação continuada vão ser revisados. Então é um pente fino bem... Vamos lembrar para o pessoal que está em casa, até para você que está aprendendo junto com a gente aqui, o INSS, o que ele é e quem de alguma forma se beneficia do trabalho dele, do serviço do INSS. Perfeito. Pergunta excelente, Lucas. Tem que sempre lembrar, né? Eu vou explicar como eu explico para o meu cliente lá no escritório, ficar bem fácil pra de eu entender. Isso, porque eu preciso assim, bem explicadinho. Vamos imaginar o INSS como um seguro, tá? Ele é um seguro social, que foi constituído há muitos anos atrás para proteger os trabalhadores num eventual desemprego, numa eventual incapacidade, aposentadoria. Então, o regime ele foi constituído para ser contributivo, né? Então, e ele tem esse lado que é das contribuições, que são segurados do INSS, que devem contribuir para o INSS, para que tenham direitos, né? Então faz a inscrição junto ao órgão. Quando começa a trabalhar como empregado, a empresa já faz isso, então vai ter esse registro junto ao órgão. E quem não trabalha como empregado vai fazer esse registro ou como contribuinte individual ou como facultativo, porque quem não trabalha, a dona de casa, às vezes aquela pessoa que está estudando ainda, mas já quer começar a contribuir mesmo antes de ter um vínculo de emprego ou um trabalho remunerado, aí ela vai fazer esse cadastro como facultativo e vai passar a ser um segurado do INSS. Então, esse segurado, ele tem uma cobertura como qualquer outro seguro, seja privado, seja um seguro de carro, um seguro de casa, enfim. Aí tem lá as coberturas, que são benefícios por incapacidade, né, que nós chamamos de benefícios não programados, auxílio acidente, auxílio maternidade, o auxílio reclusão. Então, tem vários benefícios lá que são não programados. Uma pensão por morte é um benefício não programado, que ninguém programa, né, que vai acontecer uma fatalidade. E os benefícios programados são as aposentadorias, né, que são várias aí espécies de aposentadoria. Então, esses são os segurados da Previdência Social no regime geral. Aqueles que colaboram. Que contribuem, né? Que contribuem para a Previdência. Tem que ter um cadastro lá, dizer, olha, eu quero fazer o seguro, vamos dizer assim. Como qualquer outro seguro. Esse órgão, ele é mantido pelo governo federal, pelas empresas, tem a taxa de contribuição das empresas, que contribui
aí para o INSS, não só para o empregado, mas quando tem atividade de risco, tem uma taxa aí adicional que é chamado de FAT. E aí o empregado, Sim. ou o contribuinte individual, esses são os contribuintes da Previdência. Aí nós temos também jogos de loteria, que faz uma contribuição, e tem vários outros meios de manter o sistema funcionando, né? Sim. Então, quem mantém o sistema previdenciário, na verdade, são os que estão na ativa, né? Porque não existe um investimento, infelizmente, né? É como se fosse um capital de giro. Sim. Então, quem está na ativa está custeando o sistema para pagar esses benefícios previdenciários aí do regime geral, que é o que a gente vem falando aqui constantemente. O interessante é a gente frisar já nesse começo, se você não contribui, então, com o INSS, você não faz parte desse sistema todo que a doutora explicou. Então, o primeiro ponto, porque infelizmente a gente recebe muitos comentários, às vezes, ou também perguntinhas, que a pessoa nunca contribuiu. Então, você precisa contribuir para fazer parte. Ah, mas por onde começo? Como que eu faço? Já vou passar o contato da doutora Cláudia Veneziani, porque muitas vezes você tem que contribuir também da maneira certa. Que você fica, que nem a semana passada, a doutora veio sábado aqui no Manhã na Band, e eu encontrei uma pessoa depois, doutora, que comentou que a amiga dela ficou por 7 anos contribuindo errado e ela não vai conseguir se aposentar. Até falei, fala com a doutora Cláudia Veneziani, que ela pode, de repente, entender se realmente não dá ou não. Então, olha, DRA Cláudia Veneziani. Pode conversar com a doutora e buscar com ela informações para você conseguir, então, colocar em prática esse seu sonho da aposentadoria ou fazer parte também de todo esse cuidado e esses serviços que a gente acabou de ver aqui desse sistema do INSS. Doutora, vamos continuar a pensar aqui desse pente fino, né? Tá. A doutora já explicou o que é. Como que ele vai funcionar? Como é que vai ser essa dinâmica para ele funcionar? O pente fino, ele vai acontecer nesses benefícios que eu comentei de prestação continuada, né? Então, só para esclarecer, o que é o benefício de prestação continuada? Auxílio doença, né, que você recebe ali até que venha recuperar a sua capacidade para o trabalho. E a aposentadoria por invalidez, ela também é considerada um benefício de prestação continuada não permanente, diferente das aposentadorias, porque quando você se aposenta, você que é um benefício programado, você não corre o risco de ser chamado lá para que o seu benefício seja cessado, salvo se houve algum erro de concessão indevida, alguma fraude, aí dentro do prazo de 10 anos ele vai ser revisado. Nesse pente fino, quem que está, então? Quem vai fechar? Quais são os beneficiários, vamos dizer assim? Beneficiários de aposentadoria por invalidez, beneficiários de auxílio-doença e benefício assistencial, o LOAS, né? O LOAS. O LOAS também vai chamar. E aí a grande questão, mas por que vai ser chamado? Sim. Num primeiro momento, vai ser verificado se houve algum erro de concessão ou fraude, porque infelizmente existem muitas fraudes, e a própria economia do sistema. Porque como esses benefícios são de prestação continuada e a condição da pessoa ela pode mudar, então vamos pensar o seguinte, quem está recebendo o auxílio-doença por mais de 2 anos pode ser chamado para uma nova avaliação. Sim. Porque pode ter recuperado a capacidade de trabalho, a capacidade laborativa, como nós dizemos tecnicamente, e que bom, né? Sim. E vai ser chamado, tá na mira aí quem recebe benefício por incapacidade há mais de 2 anos. Está na mira quem recebe aposentadoria por invalidez por período de mais de 2 anos também. E o benefício assistencial ao idoso e ao deficiente também. Interessante, né, gente? Porque também a gente fala do pente fino aqui, aí você fica com medo, será que eu vou entrar? Então, se você estiver aposentado há mais de 10 anos, já está tudo certinho, ninguém vai ligar para você. Mas, se tiver esse menos tempo, no caso das aposentadorias, sim. Tá. Nesses casos, aí, quem não vai ser chamado, quem a gente pode dizer assim, que está fora da mira, a lei ela traz esse tratamento. Então, quem tem mais de 60 anos e já está aposentado por invalidez, não vai ser chamado. Tá bom. Tá então protegido. tem algumas exceções dentro dessas aí, Dentro dessas daí, tá protegido. Quem tem mais de 65 anos e está recebendo benefício por incapacidade ou aposentadoria por invalidez, está fora da mira, está protegido pela lei.
As pessoas que são portadoras de HIV estão protegidas pela lei. Então, é portador, está recebendo o benefício, a independente do tempo, tem uma lei de proteção aí que não prevê uma revisão de benefício. Então, esses casos, Olha só. pode ficar tranquilo que não vai ter perigo de... Então tem essas 3 exceções. Tem essas 3 exceções para esse caso do pente fino, né? Sim, sim. Quando a gente fala das aposentadorias em geral, que são os benefícios aí permanentes, né, que você programou de se aposentar, aposentou por idade, aposentou por tempo de contribuição ou numa aposentadoria especial, aí o prazo para revisar o benefício é de 10 anos. Agora, peguei no meu escritório, incrível, um caso essa semana, parece que Deus programa as coisas para a gente falar, né? Fala. Vem. Ele faz Peguei no meu escritório, acho que não sei se foi ontem ou anteontem. Estava recebendo o benefício, Sim. um benefício de aposentadoria, e esse benefício de aposentadoria ele recebe desde 2000, Ah, tá. Já tá? tem Então, 24 2000, anos, 24 né? anos. É. E esse segurado, esse meu cliente, ele recebia também um benefício de auxílio acidente, Entendi, com os dois. aposentadoria, e não acumula esses 2 benefícios, os benefícios previdenciários Mas não é e por quanto acumulativo. tempo estava esse negócio do acidente aí? Muito Então, tempo já? desde 1986 ele recebia. Gente. Desde 1986 Essa e pessoa ele tem que devolver o aposentou, dinheiro? Ele tem vai que ter que devolver. Ele vai ter que devolver esse devolver. dinheiro? Vai ter que E se devolver. ele não tiver? E se ele tiver gastado o dinheiro? Ele gastou, não é lógico? Porque tudo que entra no orçamento a gente consegue, A gente pagar, gasta. né? A gente gasta, porque as coisas hoje estão E absurdas, ele vai né? ter que devolver esse dinheiro? Vai ter que devolver. Porque o benefício não acumula. Aí me fala, mas doutora, mas passou mais de 10 anos? Passou. Só que nesses casos de erro, de concessão ou de fraude ou alguma coisa assim, o prazo é indeterminado. Gente, então você vê, não A dá para boa- querer dar a boa não tô falando dele, mas não pode notícia- dar desperto, não. A boa notícia que eu falei para ele, que eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito otimista, Que sabe? bom, isso é bom. E eu tento levar isso Pros para a clientes. minha vida, né, para meus clientes. Se ele recebe desde 2000 os benefícios indevidamente, que não poderia estar recebendo, os 2 Sim. desde 2000, É. ele vai ter que devolver tudo? Ah, Não, ele não vai ter que devolver tudo, porque a legislação protege isso também, e aí tá. o INSS só pode cobrar os últimos 5. menos mal, né? Para quem Aí tava eu, com uma eu dívida de até 24 disse para anos, ele, né? tem de 5. Eu com o meu otimismo falei para ele, ó, só fique feliz, É, tá certo. né? Porque o senhor foi beneficiado aí por 24 É, anos verdade. e vai ter que devolver só os últimos 5. Gente, você vê uma informação que eu não conhecia. Aliás, você em casa pode conversar com a gente, mandar sua perguntinha sobre o INSS, mas também pode ser sobre a aposentadoria, porque a doutora entende tudo do assunto, tá bom? Manda pra gente no 12997167989. Tem um par de convites para você concorrer. Quem quiser participar, hashtag falando nisso. Manda junto com a perguntinha. No próximo bloco a gente já volta trazendo mais informação para você. Vamos pro break? A gente já volta, não sai daí. Bora falar um pouquinho sobre o pente fino do INSS com a doutora Cláudia Veneziani? Aliás, a pergunta tem a ver com a aposentadoria, não é, Gustavo? Exatamente, Lucas. O pessoal de casa pode participar da nossa enquete pelo WhatsApp 12 997 16 7989, aparecendo aí embaixo na sua tela, com a seguinte perguntinha: você já se aposentou? Responda com hashtag sim ou hashtag não. Nossa, tanta pergunta que está chegando já. Quando a gente fala de aposentadoria e traz a doutora Cláudia, chega muita dúvida, né? dúvida mesmo. Pode ser ligado, então, a esse pente fino que a gente está falando do INSS, mas também pode ser ligado à sua aposentadoria, tempo para você se aposentar, etc. Vários motivos. Eu acho que todo assunto que está ligado à aposentadoria, a doutora consegue responder para você e te ajudar, tá bom? Algumas perguntinhas que não forem respondidas hoje, no sábado a doutora vai responder no Manhã na Band, tá bom? Então fique ligadinho também. Mandou a pergunta com hashtag falando nisso, você concorre a um par de convites para o Cinemark, tá? Para você ir, mas tem que colocar o hashtag falando nisso. Tem perguntinha para a doutora agora, direto do Açaí junto com o Gustavo. Vamos lá. Encontrei a Bianca fazendo suas compras aqui no Açaí. Bianca, você já planejou a sua aposentadoria? Quanto tempo mais ou menos para aposentar? Na verdade, eu baixei o aplicativo do INSS a semana passada e estava justamente preocupada com isso e pesquisando, né? E aí eu me surpreendi porque eu tenho 41 e já tenho mais de 25 anos de contribuição com o INSS, porque eu fui registrada com 13, né? Então eu já tenho até tempo suficiente. Mas agora tem que esperar a idade, né? Esse tempinho muda todo ano, né? Tem até um termo que eles usam que é o fator previdenciário. Como que fica o fator previdenciário para 2025? E aí, Como que doutora? fica? Vai depender muito
do tempo de contribuição que o segurado tem, o contribuinte tem, e a idade. Porque o que o fator previdenciário considera? Ele considera aí o cálculo do benefício, ele é diferente, ele usa uma base diferente do tempo de contribuição. Então, quem trabalha aí, sei lá, desde 1980, vamos dizer assim, vai contar o tempo de contribuição desde 2080 até o dia do requerimento, para ver se tem o tempo suficiente. Lembrando que hoje a aposentadoria, ela não é 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Tem que ver a regra de transição aí de acordo com a reforma lá em 2019. Aí cada caso é um caso. Então, se completou o tempo de contribuição aplicando aí a melhor regra de transição, o cálculo desse benefício por tempo de contribuição vai pegar a média dessas contribuições, né? Então, vai ser o cálculo da média das contribuições de julho de 94 para frente, até a data da aposentadoria. Ele sai aí do coeficiente de 0,60, de 100% dessa base, né? Existe aí uma regra de descarte, mas também tem que ser avaliada cada caso. Eu vou falar da geral, só para ficar mais fácil de entender. E aí, para cada ano de contribuição, acrescenta 1%, né? Então, sai de uma base de 60% até os 15 anos de contribuição, passados 15, um a cada ano. Então, para dar 100% dessa média que o segurado contribuiu, precisa ter um tempo de contribuição aí considerável, né? Porque o sistema ele vai beneficiar com uma renda melhor aquele que contribuiu mais para o sistema. Sim. Quem tem um tempo menor de contribuição, por exemplo, 15 anos ou um pouco mais, vai ter uma aposentadoria com base nesse cálculo de julho de 1994 até o requerimento, 60% dessa base, da média, né? Da média das contribuições. Então, vamos imaginar o seguinte, eu fiz um investimento nesse seguro, que a gente já falou que é um seguro, não, é um seguro social, e tenho lá um valor em dinheiro que foi depositado para o sistema, dividindo pela essa base de cálculo, vai dar uma média. Dessa média, então, por exemplo, você pega uma média aí de 5 mil reais, eu tenho uma média de contribuição de 5 mil. Eu vou me aposentar com 5? Depende. Se você tiver bastante tempo de contribuição e você conseguir alcançar os 100%, vai ser 100% da base. Sim. Se não, é 60%. Ah, tá. Tem essa Tá? proporção. E aí é um acréscimo de 1% a cada ano. Por isso é sempre interessante fazer esse planejamento. Sim. Essa ouvinte, telespectadora, Sim. né, que a gente fala, né? Essa telespectadora, cliente lá do Açaí, é interessante o caso dela, porque Sim. veja bem, ela é nova, ela é jovem, né? Sim, Eu sim. falo que ela é jovem porque eu sou mais Super velha, tá, jovem. gente? Eu sou mais velha. Aliás, Bem eu fiz jovem. aniversário ontem. Parabéns, doutora, é verdade, Eu né? conto para todo mundo, porque É eu morro de aquário? medo É das aquariana? pessoas. Eu sou Você é aquariana. aquariana? Eu sou. É aquariana? Morro de medo das pessoas não lembrarem e não me dar parabéns, então eu conto para todo mundo que é meu aniversário. Então, ó, quem esqueceu pode dar atrasado, não pode. tem problema. Eu adoro comemorar o aniversário, comemorar eu não a vida, gosto, né? não. Ah, eu gosto, adoro. Então, o caso dela é muito interessante, porque, bom, se ela tem 41 anos e ela já tem 18, né, que ela falou, né? 18 anos de contribuição, ela vai aposentar por idade aos 62. Sim. Então, ela já tem o tempo. Se eu já tenho o tempo de contribuição, eu vou esperar completar a idade. Então, esse seguro, vamos imaginar que ele me dá cobertura para o evento programado, que é a aposentadoria, e para o não programado, que é o auxílio-doença ou outros benefícios. Sim. Se ela tem o tempo, ela está esperando completar a idade, se ela tiver uma média de contribuição baixa, ela pode contribuir e melhorar a aposentadoria dela, por causa Olha. desse coeficiente que eu falei. Então faz o seguinte, minha amiga, até para você que quer dar um up na sua aposentadoria e acha que não tem como, tem sim, viu? Para você saber certinho no seu caso, porque tudo é individual, tá, gente? A gente responde aqui, Isso. às vezes um parece o caso com o seu, você pode até Isso. usar a informação. Entra aqui no Instagram da doutora Cláudia Veneziani, é DRA Cláudia Veneziani. A doutora, gente, ela sempre posta conteúdos ligados à aposentadoria. Muito. Você postou um vídeo que ficou lindo, eu estava vendo hoje de manhã, que ela explica tudo certinho para você. Então, vale a pena para você, dona de casa, entra lá, porque ela realmente faz um conteúdo para te ajudar. É prestação de serviço para você nas redes sociais. DRA de doutora Cláudia Veneziani.
A gente faz o seguinte, vai rapidinho já voltar com a doutora, respondendo perguntinhas. A gente vai entender só, a gente vai finalizar o pente do INSS Tá. no próximo bloco e já começar a Combinado. responder as perguntinhas. Doutora, que se eu te mostrar aqui, você vai ver o tanto de perguntinha ligado ao assunto Previdência e Aposentadoria. De volta para conversar um pouquinho sobre aposentadoria, o pente fino também do INSS com a doutora Cláudia Veneziani. Agora tem o resultado da enquete, Gustavo. Exatamente, Lucas. A perguntinha de hoje era a seguinte: você já se aposentou? Tivemos duas opções, hashtag sim e hashtag não. Vamos ver então quais foram o resultado. Oh, deu Opa, problema aí. Depois acho você que faz deu aí pra probleminha. gente. Daqui não a tem pouco a gente problema, volta que com o às vezes dá resultado, isso. viu, Lucas? Não tem problema. Quando você estiver pronto o resultado aí, amigo, já solta e a gente solta aqui, tá bom? Obrigado pelas muitas participações. Estava conversando com a doutora Cláudia que a gente vai precisar encerrar o assunto do pente fino, né, INSS, até para explicar para o pessoal de casa depois as perguntinhas que eles estão mandando. Pode colocar então. Já coloca o resultado direto pra gente, eu O comento resultado aqui. foi o seguinte, ó, Olha só. 68,8% dizem que não se aposentaram ainda. Então, é muita gente, por isso que você tem que tirar as dúvidas com a doutora Cláudia Veneziani. Pode mandar sua participação, que ainda hoje a gente sorteia um par de convites do Cinemark. Manda perguntinha com o hashtag falando nisso. Doutora, a doutora comentou que vamos entrar em contato, o pessoal do INSS, para falar com essas pessoas, né? Isso. Como que vai ser feito esse contato para evitar até golpe? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, o que tem de brecha, os golpistas vêm e dão tem golpe, muito, né? Tem muito. Muito, Exagerado. infelizmente. Como que vai funcionar o sistema? Bom, não tem uma data exata para começar a chamar, mas se vocês virem aí notícia de que o benefício pode ser cessado ou suspenso sem a convocação, não é verdade, tá? Então, a Previdência Social, ela está fazendo esse sistema através do robô, é um robô que faz essa triagem, vamos dizer assim, né? Pega lá os benefícios mais antigos, quem está recebendo há mais de 2 anos, quem não está excluído, né, que foram aqueles que a gente falou anteriormente. Então, vai fazer essa seleção. Não existe um critério, quem recebe há mais tempo, quem recebe há... Não, quem recebe há mais de 2 anos, benefício por incapacidade ou aposentadoria por invalidez, benefício assistencial, então vai ser chamado para verificar eventual fraude ou mudança da condição, seja ela socioeconômica, né, que é no caso do benefício de prestação continuada e o LOAS, ou se a pessoa voltou a ter condições para voltar para o trabalho, voltou a ter capacidade laborativa, tecnicamente, né, ou se tem condições de voltar para o mercado de trabalho. Doutora, é o seguinte, a produção falou para mim aqui que já está até travando o WhatsApp. Tá. São mais de 150 perguntas que a gente recebeu nesses últimos 2 blocos. Vamos tentar tá? responder. Vamos tentar só Tá. finalizar essa parte do Tá. pente fino. Só para as pouquinho. pessoas entenderem o que eu preciso fazer, então, para você que está em casa, eu vou dar algumas dicas aqui, para você se proteger do pente fino. Quem recebe benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, já começa a reunir toda a sua documentação para comprovar se você continua incapacitado, né? Se essa doença, se essa incapacidade que gerou esse benefício, ela persiste. Então, é a dica, reunir documentos para provar a incapacidade. Quem recebe benefício de prestação continuada do LOAS, verificar se o cadastro junto ao CadÚnico está atualizado, ir até o CRAS e se certificar de que realmente seu cadastro está atualizado há no máximo 2 anos, que esse é um critério aí que está na legislação que tem que ter essa atualização. Então, essas dicas são muito importantes. Quem esteve incapacitado por um longo período de tempo já vai reunindo todos os documentos para mostrar que você continuou incapacitado ao longo desse período que recebeu o benefício e que essa incapacidade ela permanece. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a base de cálculo para aposentadoria por invalidez ela é diferente da de anterior à reforma. Antes era 100% da média, lembra que eu falei do cálculo, do fator previdenciário? Antes era 100%, agora não, agora ela vai observar aí a regra do 60% de acordo com a média. Então, pode acontecer de pessoas que recebem o benefício com base lá de trás, sejam aí suspenso o benefício para rever essa incapacidade. Então, dica de ouro, gente. Procura todos os documentos que ao longo desse período você continua incapacitado, você não recuperou a capacidade em nenhum momento. Tá? Como que vai ser esse contato? Via correio,
O INSS não vai mandar uma mensagenzinha no seu WhatsApp. Boa. Né? Então, fique atento, você vai receber uma correspondência convocando para essa perícia, né? Para essa avaliação. Tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Não pode perder esse prazo, gente, Por pelo quê? amor de Deus. Se a pessoa perde, o que acontece? Porque se você foi convocado, que seu benefício está na mira para revisar e que você tem que se apresentar ou para uma perícia ou para levar documentação, tem que observar o prazo. Tá. Se perder o prazo. Se perder o prazo, o que vai acontecer? Ele vai considerar como verdadeiros fatos ali e pode cortar o seu benefício sem, mas eu não tive prazo para defesa. Teve. Você precisa fazer a defesa. Aí teve dúvida, não sabe o que fazer, não sei que documento reunir, procura um advogado especialista para te orientar e você se proteger aí de ter o seu benefício cessado. Perfeito, viu, gente? Olha, é um assunto tão importante. Então, assim, eu já vou até espelhar aqui o Instagram da doutora Cláudia, porque como a gente já bateu mais de 200 perguntas agora, para você, então, que quiser participar com a gente ou tirar suas dúvidas, pode ainda até continuar mandando, mas pode conversar com a doutora Cláudia diretamente no Instagram, tá bom? É @DRA de doutora, né? Cláudia Veneziani. Do jeito que fala, como escreve mesmo, com o Zé Veneziani, tá bom? Pode seguir a doutora e pedir informações por lá, porque muita perguntinha já chegou por aqui. E também você pode ter conselhos, que eu acho que o mais importante é a gente ter informação com quem sabe, para não fazer coisa errada. Às vezes você fica pagando, depois não consegue se aposentar, porque tinha um númerozinho errado ali, que a doutora sabia informar qual é o certo. Gustavo, vamos a algumas perguntinhas? Pode ser? Tem alguma engatilhada pra gente, por favor? Vamos, Lucas, já tem perguntinha do público pra gente. Começar pelo José Roberto, que mandou boa tarde. Tudo bem? Eu queria saber sobre o meu benefício. Fiz a perícia no dia 13 de dezembro de 2024, no último mês do ano passado, e até agora não saiu o resultado. O que eu faço? E aí, doutora? Tem um tempo para isso? 13 de dezembro? Tá cedo ainda? Na verdade, se ele fez a perícia no INSS, tem que dar uma olhadinha o andamento para ver se os documentos foram juntados, se não tem nenhuma exigência, porque em regra já era para ter sido concedido, né? O INSS tem um prazo. Benefício por incapacidade normalmente é rápido, 24, 48 horas já está no sistema o resultado. Olha. Se ele não teve o resultado ainda, aí eu acho que é interessante verificar isso. Se tem alguma exigência via sistema, que às vezes mandou para o e-mail, o que ele tinha cadastrado lá. Aliás, gente, olha, manter os dados atualizados lá junto ao INSS é muito importante, inclusive para o pente fino. Então pode né? chegar por e-mail também? Pode chegar por e-mail, pode... Tá. Normalmente, se tiver um e-mail cadastrado, pode ser no e-mail, se tiver o e-mail cadastrado. Sim. Ou pode também, às vezes, receber aí a cartinha de indeferimento, pode ligar no 135 para saber o andamento, tá? E se precisar de alguma ajuda, aí a gente está sempre à disposição para orientar, para prestar esse serviço aí, porque realmente é difícil. A pessoa às vezes está, a gente chama de limbo, né? Sim. Ela está sem receber da Previdência e não consegue voltar para a empresa, porque o laudo está dizendo que ela está incapacitada. Ai, fica empacado, né, gente? Deve ser horrível Fica mesmo, naquele viu? limbo jurídico ali, sem receber nenhum Que chato. benefício. Veja a sua caixa de entrada no e-mail, meu amigo. De repente está por lá ou liga no 135, como a doutora falou, viu? Bora voltar com a doutora Cláudia Veneziani aqui, conversando um pouquinho sobre o direito previdenciário. Tem mais uma perguntinha direto do Açaí com o Gustavo. Agora eu vou verificar aqui se a Claudete está afiada no tema da Previdência. Claudete, autônomos, desempregados, donas de casa e estudantes podem contribuir para o INSS? Sim. Garantindo a aposentadoria futura? Claro, com certeza, porque a pessoa que está desempregada, se ela não contribui, ela vai perder alguns anos para a aposentadoria dela, porque eu acho que eu não estou muito certo, acho que são 15 anos de contribuição. Então, se ela estiver desempregada e ela pagar autônoma, ela vai garantir. Vamos entender no estúdio então se a Claudete está certa. Explica pra gente o que é o contribuinte facultativo. Olha, essa pergunta, na verdade, você tem a resposta direto no Instagram da doutora. Eu vou pedir para Sabrina espelhar, por favor, Sá. DRA Cláudia Veneziani. Se você for aqui, ó, neste post que a doutora tá bem bonita aqui, ó, dona de casa, ela explica certinho para você. E também ficar alguma dúvida, pode perguntar que a equipe da doutora e a doutora responde para você. Né, doutora? Isso aí. Tá legal esse É uma vídeo, eu assisti disposição. hoje de manhã.
Até comentei aqui com a doutora que achei muito legal. Vamos para as perguntinhas que estão chegando, que são muitas. Passamos as 200 perguntas. Correndo. Vamos lá, Gustavo, vamos tentar responder. Exatamente, Lucas. A gente começa com o Maurício, que perguntou: quem é afastado por auxílio-doença, o tempo de afastamento continua contando para aposentadoria? E aí, doutora? Nossa, Maurício, muito obrigada pela pergunta. Essa pergunta é excelente. É mesmo? Olha, o tempo de contribuição anterior e o tempo de afastamento, ele pode ser contado, mas tem uma regra. Então, prestem atenção. Esse tempo de contribuição de afastamento, ele vai ser contado entre períodos de contribuição. Então, se você tem uma contribuição anterior a esse afastamento e se teve aí, se foi cortado, o benefício foi suspenso, e no mês seguinte fez uma contribuição, seja como empregado ou como contribuinte individual, esse lapso temporal ele vai contar. O perigo qual é? Até fazendo um gancho lá para o pente fino, né, para as pessoas ficarem aí atentas. Se o benefício for cessado ou suspenso por alguma razão, ainda que por uma revisão e depois ele vai ser novamente restabelecido, não deixe de contribuir após o benefício ser cessado, porque a legislação ela é determinante entre períodos de contribuição. Então, se tem contribuição anterior e não tiver após, é triste, gente, mas se a pessoa ficou afastada, por exemplo, 10 anos, né? Por exemplo, ela ficou desempregada, 3 meses, 4 meses depois, ela ficou afastada por 10 anos, e aí ela teve o benefício cessado e tinha lá 5 anos de contribuição. Teria direito a uma aposentadoria por idade, porque ficou afastada 10 anos, já que ela tem idade agora. Se ela não contribuiu logo após o benefício ser cessado, ela não vai ter esses 10 anos contados. Ah, doutora, mas ela não teve contribuição antes dela ser, nesse exemplo que eu dei, porque ela já tinha saído do emprego, mas ela não tinha perdido a qualidade de segurado. Entendi. Entendeu? Não pode Então, perder essa esse pergunta prazo. maravilhosa, é muito importante que as pessoas tenham essa informação, porque pode fazer diferença na vida. Total. Na vida. Com certeza, doutora. Eu acho que dá tempo de mais uma perguntinha. Gustavo? Pergunta da Madalena de Guaratinguetá. Gostaria de saber quanto tempo posso ficar sem sacar meu benefício. Vou passar 4 meses no exterior. Será que tem jeito de eu sacar mesmo estando fora do país? Olha que interessante. Interessante mesmo. Então, se foi concedido o período para que esse benefício, que o crédito volte para o INSS é de 3 meses. Então, depois de 3 meses, caiu lá 3 parcelas de benefício, não efetuou o saque, a regra é voltar o dinheiro para os cofres, tá? O benefício vai continuar ativo, mas esses 3 meses eles vão voltar. Perder, né? Depois consegue receber, pedir para receber, né? Tá. Mas o ideal é que consiga 4 meses, às vezes até dá tempo também, dependendo do período aí, né? Que vai receber. Agora, toma muito cuidado, quem não conseguir sacar o benefício, toma muito cuidado com as fraudes. Porque o que acontece? Essa coisa de empréstimo consignado, às vezes a pessoa tem o benefício lá, não tem aquele registro de bloqueio para empréstimo consignado, pode cair aí nas garras dos golpistas, né? Então, em tese, ela até conseguiria sacar. O banco ele vai ser determinado pela Previdência, tá? Então, obrigatoriamente, o primeiro benefício tem que ser sacado no banco que vier descrito lá na carta de concessão. Atualmente, o INSS tem destinado muito para o banco mercantil. Olha só, doutora, eu estou vendo aqui. Obrigado pela participação, minha amiga. Pode espelhar rapidinho para mim, Sabrina? O tanto de pergunta que a gente nem conseguiu abrir, tudo isso é de hoje, porque a gente apaga todo dia as participações. Então, para você que não teve a sua resposta, pode fechar, por favor, rapidinho, só para eu abrir aqui o Instagram. Você vai na doutora Cláudia Veneziani no Instagram dela e pode seguir e fazer perguntinha por lá, tá bom? DRA, de doutora, DRA, Cláudia Veneziani. Pode seguir, então. Doutora, muito obrigado por trazer todo esse conhecimento pra gente. Eu que agradeço, a gente está sempre às ordens. Só incrível. Pedindo para o pessoal um pouquinho de paciência, porque às vezes são muitas perguntas, claro, a gente tem uma equipe grande, uma equipe competente que vai respondendo, mas um pouquinho de paciência que a gente vai conseguir responder gente, todo mundo. É uma prestação de serviço, tá? Não é uma obrigação para vocês, não. Vamos rapidinho mostrar o sorteio, Gustavo, para quem levou o Cinemark para hoje?
ganhador de hoje ou ganhadora, que rufem os tambores. Vamos lá, 3, 2, 1. Quem será? Maurício! Ei! Parabéns! Obrigado, Maurício, pela participação. Amanhã tem um assunto interessante para você no programa também. Olá! Passando para avisar para vocês que no dia 24 de janeiro eu estarei ao vivo no programa Falando Nisso na Band, conversando um pouquinho sobre nutrição, estética e preparo metabólico para a cirurgia plástica. Não percam! É isso aí, gente. Eu conto com vocês também, com a sua companhia. Muito obrigado pelas participações hoje. Vocês se superaram, viu? Muito obrigado mesmo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Espero por vocês. Tchau, tchau.